O Flamengo volta a campo agora pela Copa do Brasil para tentar finalizar, digamos assim, a classificação que ficou encomendada após a vitória de 1-0 contra o Botafogo da Paraíba. Antes de um jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo precisa evitar que abra 7 pontos, apesar de estar bem no início da competição, o Flamengo precisa pensar na parte física, especialmente diante dos desfalques que recentemente assolaram o time rubro-negro. Então, nesse vídeo a gente vai tentar trazer para vocês informações sobre a parte física do time, o que a gente tem de desgaste, de minutagem nos últimos jogos e também projetar qual seria o melhor time, pensando na classificação sim e pensando também nos jogadores que precisam ser, digamos assim, segurados um pouquinho para a partida contra o Palmeiras e a próxima sequência que só termina no Mundial, tá bom? Então, vem comigo falar sobre tática sem tatiquês! Deixa o like aí que esse vídeo morre na hora que o jogo começar. E não se esqueça que membros do canal escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo e vão comigo figurativamente para o Mundial de Clubes, onde eu farei uma cobertura exclusiva aos membros do canal. Faltam poucos dias para o Mundial começar. Torne-se membro e faça parte dessa comunidade, que é a maior comunidade que fala exclusivamente sobre tática no Flamengo. Tá bom? Então vamos lá entender um gráfico que eu vou colocar na tela agora. As barras pretas demonstram a minutagem dos últimos 5 jogos. 5 jogos é o que separa esse jogo do jogo anterior. Então, desde o jogo contra o Cruzeiro até o jogo contra o Botafogo, essa foi a minutagem dos jogadores. Você pode notar como a maior minutagem entre os jogadores de linha é a do Léo Pereira, tá? Que fez basicamente 100% dos minutos que o time jogou. Junto dele ali, logo em seguida, tem o Léo Ortiz, que chegou a ficar no banco, inacreditavelmente, em uma das partidas. E você pode notar que essa minutagem mais alta vai encerrar ali no Nico de la Cruz, que se lesionou, infelizmente, na partida contra o Botafogo e agora desfalca o time, é mais um dos desfalques do time. Simplificando a conta, essa galera que tá ali, eu só escalaria por muita obrigação em um contexto muito específico, tá? Entre Léo Pereira e De La Cruz, só jogaria se tivesse um contexto muito específico e começaria no banco. Então, bora pro campo para eu te mostrar como é que eu montaria esse time do Flamengo pro jogo de hoje. Na teoria, o Flamengo tem 27 jogadores, mas na prática ele tá com 22 no momento, especialmente por conta das lesões ali. Matias Vinha próximo de voltar e as lesões todas no setor de meio de campo, né? Alan de la Cruz, Pulgar e Plata, mas especialmente os volantes estão muito desfalcados. Se o Flamengo prioriza muito seus volantes, o Felipe Luiz mesmo fala que a tática dele passa muito pela forma como os volantes atuam, então isso aumenta a dependência desses jogadores que de fato se lesionaram ao mesmo tempo, né? Para onde foi o meio de campo? E essa é uma resposta que a gente sabe, a temporada levou, ninguém aguenta esse futebol, parafraseando Eduardo Bartem, e a gente vai ter que enxergar o que fazer daqui pra frente, né? Então, tentando pretensiosamente aqui ajudar o Felipe Luiz, vamos pensar que a base pode ajudar, né? Eu coloquei de uniforme branco só para diferenciar a galera que não treina sempre no profissional, tá? Então, o Ryan, por exemplo, que continua se destacando na base, aliás, se destaca na base há muito tempo, é um jogador que deveria ter um pouco mais de minutagem. No último jogo, o João Alves foi que subiu para integrar o banco. Será que nesse jogo o Ryan não podia subir? Além dele, tem o Joshua, que já tá meio que no profissional, treinando na base e indo para todos os jogos do profissional, treinando eventualmente no profissional. O Lohan subiu de novo na última partida para fazer parte da relação. Não tem por que não estar na relação dessa partida de logo mais, e o Wallace Young, que também já está mais integrado ao profissional, pode ajudar especialmente nas pontas, tendo em vista que você deve ter notado, eu desloquei o Gerson como um dos volantes, afinal de contas essa é a melhor posição dele, embora ele não esteja jogando tanto ali, né? Então vamos começar a tentar clarear a vida e tirar os desgastados, né? Os desgastados, aqueles caras que eu coloquei para vocês no gráfico e que não tem algum contexto especial. Qual o contexto
contexto especial que Wesley e Gerson têm, né? O Wesley tem o contexto especial de estar suspenso para a partida contra o Palmeiras, então se ele está suspenso, nada impede que ele atue nesse jogo. No caso do Gerson, ele esteve suspenso na partida anterior e está no meio de um setor que realmente não tem ninguém. Ele precisa trazer esse peso da experiência, da liderança dele para ajudar até que o Everton Araújo não sinta muito o jogo, eventualmente o Ryan, o João Alves ou quem quer que vá entrar nesse setor. Então, esse contexto dado, esses caras se mantêm ali numa ideia de time titular. Vamos começar a escalar esse time de acordo com os desfalques e de acordo com aquilo que pode ser um bom Flamengo para classificar também. Afinal de contas, a gente sabe que, embora a Copa do Brasil não seja a prioridade, o Flamengo e o Felipe Luiz vão se meter numa grandíssima enrascada caso não classifique ou caso faça um jogo muito ruim. As críticas vão aumentar e elas enchem o saco, né? Acaba incomodando. Então, indo ali para a defesa, eu imagino um time com uma linha de 4 ali, com o Matheus Cunha no gol, que é o goleiro que vai até afunilar as Copas, né? A Copa do Brasil. O Ayrton Lucas, né? Que deveria ter entrado, falei muito sobre isso no jogo anterior, não no lugar do Alexandro, mas até junto do Alexandro ali na reta final. Danilo, João Vitor, né? Que já tem feito um pouco mais de minutos e é um jogador muito promissor. E o Wesley, já que está suspenso, ele pode ser mantido, né? No meio de campo, eu iria com Everton Araújo, Gerson e Lohan. Eu imagino que o Felipe não vai querer ir com o Lohan, ele fala dos processos dele, claro que muito claramente não é um fã do Lohan, eu respeito isso, acho que os técnicos têm uma seara de ter sim direito a ter opiniões e ter preferências pessoais, isso é natural, desde que ela não fira outros valores, como a meritocracia. Não acho que o Lohan se destacou tanto na meritocracia para ser incontestável, então respeite se o Felipe quiser entrar, por exemplo, com o Joshua, embora eu ache que o Lohan vai trazer muito mais força para um meio de campo que ficaria extremamente forte. É meio de campo puro sangue, de Flamengo, de gente que torce pro Flamengo, que é Flamengo, né? Everton Araújo, Gerson e Lohan, ali com Wesley chegando próximo, seria muito legal, né? Então, seria esse meio de campo. E nas pontas, né, pensaria no Everton Cebolinha para ganhar confiança, né, e para deixar o Michael, que vai ser mais necessário no jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, e colocar o Matheus Gonçalves para jogar, né? Muito porque eu acho que o Matheus Gonçalves merece uma oportunidade num contexto um pouco melhor, não porque por direito adquirido ou por treinamentos ou pelas formas como ele entra, tá? Não acho que isso o faz merecer, mas eu acho que ele passa a merecer a partir da fogueira que o Felipe acabou lançando ele no corredor central, num jogo de muita força. Ele não tinha condição nenhuma de ajudar naquele contexto, naquela posição, e o Felipe o manteve ali, na minha opinião, erradamente. Então acho que se eu fosse o Felipe, eu ia dar pelo menos o primeiro tempo para o Matheus Gonçalves jogar aberto ali na posição que ele pode contribuir no profissional, e para tentar, com a aproximação, com o jogo mais anárquico dele, como disse o Felipe Luiz, tentar bagunçar ali a defesa adversária e quem sabe com isso ganhar confiança, crescer ali dentro do elenco e ele ganhar um jogador a mais ali nesse elenco, tá? E no comando do ataque seria um jogo ideal para o Juninho, mas como o Pedro tá no banco, né, não tem entrado e certamente não vai começar o jogo contra o Palmeiras, eu acho que é hora de botar o Pedro, pro Pedro ganhar essa confiança, ganhar um período aquisitivo dentro de jogo da parte física e ganhar também um período aquisitivo dentro de jogo para essa movimentação sem bola que é tão importante, não só pro Felipe, como para muitos dos melhores times do mundo. Então não tem corneta nenhuma o Felipe aqui, acho que o Felipe tá completamente legítimo as movimentações que ele pede e acha que precisa ter para ser um time dominante. Afinal de contas, como eu já falei, a gente não pode cobrar que o time vença, jogando bem, que o time vença jogando bem dominante e que o time vença jogando bem, seja dominante com Arrascaeta e Pedro. Assim, eu acho que são condições de contorno demais que às vezes o torcedor quer impor. Acho que a gente tem que ir até o vencer jogando bem, sendo dominante. Eu acho que é muito justo que a cultura Flamengo exija isso. Escalar o time eu acho que já pode ser demais, então eu entendo essa escolha
do Felipe no momento. Pode ser que no futuro, com a chegada de pontas de força, com a volta do Gonçalo Plata, esse time passe a poder jogar com esses dois, com o crescimento físico do Pedro e também o crescimento de confiança do Pedro, isso já possa acontecer. Então eu começaria com o Pedro. Infelizmente não ia poder dar esse começo de jogo pro Juninho, mas colocaria ele no segundo tempo sem dúvida, porque acho que jogos como esse são muito importantes para a aquisição da confiança do Juninho, que é o que está faltando. Não falta, apesar de muita gente não gostar, não falta exatamente qualidade para ele, jogo, valências físicas ou táticas. O que tem faltado para ele é colocar algumas bolas para dentro e com isso ir crescendo em confiança, tal qual ele esteve em algum estágio anterior, mas ainda faltando deslanchar. A lesão que ele teve no Campeonato Carioca gerou uma demora maior na adaptação, e os jogos baba que ele poderia ter tido para ter essa confiança conquistada, ele acabou não tendo. Então jogos baba, teoricamente, como esse, seriam muito importantes para ele seguir evoluindo nesse aspecto. Não aconteceu, mas que bom que esse jogo existe para que o Pedro evolua nesse aspecto. Afinal de contas, o Juninho ainda é uma dúvida e o Pedro é uma certeza absoluta. Então é bom investir onde se tem certeza, tá bom? Essa é a minha opinião. Queria que comentassem a de vocês, claro que respeitosamente. Deixem o like, se inscrevam no canal e por aqui vamos acompanhar o que vai rolar dentro de campo. Se você quiser contribuir com o meu canal e o meu trabalho independente e de quebra, escutar todos os meus comentários táticos via WhatsApp durante todos os jogos do Flamengo, torna-se membro por R$5 por mês de quebra. Tu vai comigo, figurativamente, é claro, para os Estados Unidos para escutar os meus comentários táticos, tá bom? Para escutar, inclusive, o meu dia a dia lá, conteúdo vlog, tudo isso que vai rolar exclusivo aos membros, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!